Em 2024, Portugal registrou o maior aumento acumulado no preço dos imóveis da Europa Ocidental, mais de 250% desde 2015. Comprar casa virou luxo, alugar virou sacrifício. Enquanto isso, empresas estratégicas foram vendidas, bairros foram entregues ao turismo e políticas públicas ficaram para trás. O resultado? Um país onde cada vez menos portugueses conseguem viver com dignidade no lugar onde nasceram. Como é que um país com tanta história, cultura e orgulho nacional virou palco de uma crise tão silenciosa e tão profunda? Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Enquanto muitos aplaudiram o aumento do turismo e a entrada de investidores estrangeiros, bairros inteiros foram sendo desfigurados, populações deslocadas, jovens impedidos de sair de casa e empresas estratégicas vendidas como quem negocia qualquer ativo. Com a bênção de programas como o Golden Visa, Portugal abriu suas portas a fortunas que chegaram, compraram e partiram, deixando para trás um rastro de desigualdade, gentrificação e dependência externa. Agora, eu quero que você preste atenção. Se você não se inscrever no canal, o YouTube provavelmente não vai te mostrar mais vídeos como este, e você vai perder análises que mostram o que realmente está acontecendo no mundo. Então se inscreve agora, é de graça, leva 2 segundos, e você ainda recebe tudo em primeira mão, com clareza, profundidade e sem enrolação. Aproveita e deixe seu like e o comentário aqui embaixo. Houve um tempo em que Portugal era sinônimo de riqueza e poder. Um império que cruzava oceanos, colonizava terras ricas em ouro, pedras preciosas e especiarias. Do Brasil à África, os portugueses dominaram rotas comerciais e ergueram uma das maiores arrecadações da história europeia. Mas corte para 2025. O país que um dia explorou riquezas alheias, agora enfrenta sua própria escassez. Comprar uma casa virou um luxo. Alugar, um sacrifício. Em menos de uma década, os preços dos imóveis subiram mais de 250%, e muitos portugueses simplesmente não conseguem mais viver no lugar onde nasceram. O que aconteceu com essa nação de navegadores, que outrora impunha respeito no cenário global? Como um passado tão imponente deu lugar a um presente de crise silenciosa e dependência externa? Hoje em dia, o turismo desempenha um papel central nessa dinâmica. O aumento do número de visitantes levou muitos proprietários a converterem imóveis residenciais em alojamentos de curta duração, visando atender à demanda turística. Essa mudança reduziu a oferta de habitações disponíveis para os residentes permanentes, pressionando ainda mais os preços e tornando o arrendamento uma opção cada vez mais cara e escassa. Bairros tradicionais, antes caracterizados por comunidades locais coesas, passaram por processos de gentrificação, alterando a paisagem urbana e social das cidades. A combinação desses fatores criou um ambiente onde a habitação é cada vez mais tratada como um ativo financeiro, em detrimento de seu papel social fundamental. A presença crescente de brasileiros em Portugal também influencia o mercado imobiliário. Em 2023, mais de 500 mil brasileiros residiam no país, representando aproximadamente 40% da população estrangeira. Muitos buscam imóveis de qualidade em áreas centrais, como Lisboa, Porto e Cascais, seja para residência ou investimento. Essa demanda adicional contribui para a pressão sobre os preços, especialmente em regiões já valorizadas. Além disso, a busca por imóveis por brasileiros é motivada por fatores como a proximidade cultural e linguística. No entanto, essa crescente presença de imigrantes, incluindo brasileiros, tem gerado sentimentos ambivalentes entre os portugueses. Enquanto muitos reconhecem a importância dos imigrantes para a economia nacional, há uma percepção crescente de que a imigração contribui para o aumento do custo de vida e a escassez de habitação. Pesquisas indicam que uma parcela significativa da população portuguesa deseja uma redução no número de imigrantes, refletindo preocupações sobre a pressão nos serviços públicos e a mudança na dinâmica social das comunidades locais. Esse cenário destaca a necessidade de políticas públicas equilibradas que abordem tanto os benefícios quanto os desafios da imigração em Portugal. Em 2025, o salário mínimo em Portugal subiu para 870 euros. No papel, parece uma boa notícia, mas na prática é como colocar um balde para conter um incêndio. Enquanto os preços sobem em ritmo acelerado, especialmente nas grandes cidades. Em Lisboa, por exemplo, alugar um apartamento de um quarto pode custar quase o dobro do salário mínimo. Isso significa que, mesmo trabalhando o mês inteiro, muitas pessoas não conseguem pagar nem o teto sob o qual vivem. O resultado? Filhos que não saem da casa dos pais, casais que desistem de ter filhos, jovens que adiam seus sonhos. Para a nova geração portuguesa, independência virou privilégio. A precariedade financeira não se limita a números, ela afeta a autoestima, saúde mental e até os laços familiares. Além disso,
A falta de oportunidades de emprego bem remuneradas agrava a situação, tornando a estabilidade financeira uma meta distante para muitos. Essa realidade tem implicações sociais significativas, afetando o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens portugueses. O governo português tem implementado medidas para mitigar esses desafios, como isenções fiscais para jovens com menos de 35 anos. Essas iniciativas visam aliviar a carga tributária e incentivar a permanência dos jovens no país. No entanto, críticos argumentam que tais medidas são paliativas e não abordam as causas estruturais da desigualdade econômica. A eficácia dessas políticas depende de uma abordagem mais abrangente que considere o equilíbrio entre salários e custo de vida. A pressão sobre o mercado imobiliário também é exacerbada pela demanda de estrangeiros, incluindo brasileiros, que buscam oportunidades em Portugal. Essa demanda adicional contribui para o aumento dos preços dos imóveis, tornando o acesso à habitação ainda mais difícil para os residentes locais. A competição por moradias acessíveis intensifica as tensões sociais e destaca a necessidade de políticas habitacionais inclusivas. Sem intervenções eficazes, a disparidade entre salários e custos de vida continuará a crescer, afetando a coesão social. A situação atual em Portugal reflete uma tendência global de urbanização e aumento do custo de vida nas grandes cidades. A experiência portuguesa serve como um alerta para a importância de políticas públicas que garantam o acesso equitativo à habitação e promovam a justiça econômica. À medida que o país enfrenta esses desafios, é crucial considerar soluções sustentáveis que equilibrem o crescimento econômico com o bem-estar social. Algo intrigante que vem acontecendo nos últimos anos é que Portugal virou um dos destinos mais procurados por nômades digitais, profissionais que trabalham de forma remota e buscam qualidade de vida com baixo custo. Cidades como Braga, Funchal, Faro e mesmo vilarejos em regiões como o Alentejo têm recebido esse público, atraído pela segurança, beleza natural e benefícios fiscais. Para entrar legalmente no país com esse perfil, é necessário comprovar uma renda mensal de 2.800 euros. O problema é que, enquanto para alguns isso é apenas um requisito burocrático, para a população local, esse valor representa quase 3 vezes o salário mínimo. A chegada desses novos moradores tem provocado mudanças profundas na dinâmica urbana, principalmente em cidades médias e zonas costeiras. Em Funchal, por exemplo, o arrendamento de um apartamento de 2 quartos, que custava 650 euros em 2020, hoje ultrapassa 1.100 euros. Em Lagos, no Algarve, a média para um imóvel semelhante já passa de 1.250 euros, com contratos exigindo cauções elevadas e pagamentos adiantados. Para uma família local com rendimentos entre 900 euros e 1.200 euros, estes valores são simplesmente incompatíveis. A consequência é o deslocamento silencioso de moradores para zonas rurais ou para casas de familiares. Essa transformação também tem impacto cultural. Nas áreas mais afetadas, comércios tradicionais foram substituídos por espaços voltados a estrangeiros, cafés caros, estúdios de yoga, hubs de tecnologia e serviços de turismo boutique. A identidade local, baseada na vida comunitária, no pequeno comércio e na vizinhança de décadas, vem sendo diluída. Moradores relatam sentir-se como estrangeiros em seus próprios bairros, onde tudo parece ter sido feito para agradar quem vem de fora, com mais renda, mas sem raízes ali. O governo tem sinalizado preocupação, mas as respostas são lentas e muitas vezes ineficazes. Em várias câmaras municipais, especialmente no sul do país, foram levantadas propostas para limitar o número de arrendamentos temporários e estimular a construção de habitação acessível. Porém, a especulação imobiliária e os interesses privados ainda ditam o ritmo do mercado. Sem uma intervenção clara e coordenada, a desigualdade entre quem pode pagar e quem realmente vive do trabalho local tende a se aprofundar ainda mais. O caso português ilustra um dilema global. Como equilibrar a atração de capital e inovação com a preservação da equidade social e da identidade cultural? Os nômades digitais representam um novo fluxo da economia global, mas se não houver políticas sólidas e pensadas para proteger a população local, cidades inteiras correm o risco de virar vitrines artificiais. E quando até o lugar onde se vive vira produto de exportação, a pergunta inevitável surge: quem ainda é dono da terra onde nasceu? A globalização trouxe consigo uma promessa: integrar mercados, atrair investimentos e gerar desenvolvimento. Portugal abraçou essa lógica com entusiasmo, principalmente após a crise de 2011. Para atrair capital estrangeiro,
o país flexibilizou regras, vendeu empresas públicas e incentivou aquisições estratégicas por grupos internacionais. O problema é que esse processo foi além da conta. Não se trata apenas de receber investimentos. Trata-se de entregar o controle de setores vitais da economia nacional. Setores como energia, seguros, comunicações e saúde passaram a ser controlados por grupos estrangeiros, muitos deles estatais, de outros países. A EDP teve parte significativa de suas ações vendidas para o grupo China Three Gorges, com apoio da gestão de Pedro Passos Coelho, então primeiro-ministro. Já a Fidelidade, tradicional seguradora portuguesa, foi adquirida pelo grupo Fosun, durante o mandato do mesmo governo. Também vale lembrar o papel de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, e Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, ambos ligados a decisões estratégicas de privatização. O que essas operações revelam é que decisões cruciais para o país passaram a ser tomadas longe da sociedade portuguesa. No interior alentejano, no norte industrial ou no sul turístico, o efeito é o mesmo. Ativos valiosos mudam de mãos, muitas vezes sem qualquer debate público. Terras agrícolas altamente produtivas têm sido compradas por fundos estrangeiros, com foco exclusivo em exportação. Em zonas costeiras, mansões e imóveis históricos são adquiridos por grandes fortunas internacionais, muitas vezes para uso sazonal ou especulação. O que antes era patrimônio nacional vira investimento sem compromisso com o território. E isso deixa cicatrizes invisíveis, mas profundas. O Estado tenta intervir com regulamentações e programas de incentivo à produção nacional, mas a autonomia real está cada vez mais comprometida. Quando empresas estratégicas respondem a centros de decisão estrangeiros, políticas públicas locais perdem poder. Os lucros saem do país, os empregos são precarizados e a população se vê refém de interesses que não pode eleger. E o que é mais grave, o enfraquecimento do poder político frente a interesses econômicos externos compromete não só a soberania, mas a própria democracia. O caso português escancara um dilema que muitas economias pequenas enfrentam: crescer com capital externo ou proteger sua estrutura estratégica. A resposta exige coragem e visão. Vender ativos pode ser solução de curto prazo, mas o preço é a perda de independência a longo prazo. E enquanto a EDP, a Fidelidade e tantas outras seguem operando com bandeiras estrangeiras, o que sobra para o cidadão é a sensação de estar perdendo o controle do próprio país. A crise habitacional em Portugal não é apenas um problema de mercado, ela se tornou uma ferida aberta na estrutura social do país. O que está acontecendo em Portugal serve como um aviso para o mundo inteiro. Um país pequeno, com história rica e povo acolhedor, que virou palco de especulação internacional, venda de ativos estratégicos e fuga da população jovem. Parece distante, mas é exatamente assim que as engrenagens da economia global funcionam. Silenciosas, discretas, até que você se dá conta de que o seu próprio país pode ser o próximo. Agora que você entendeu como uma crise habitacional pode esconder um jogo geopolítico muito maior, pense: quantos outros países estão hoje à mercê de decisões tomadas fora de suas fronteiras? Que acordos estão sendo fechados em silêncio enquanto você assiste? Que preço se paga quando a soberania se transforma em vitrine para o capital? Por isso, se você quer continuar tendo acesso a análises como essa, que vão além do superficial e mostram os bastidores do poder global, se inscreve agora no canal, deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual país você acha que está passando pelo mesmo processo. Aproveite e assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Só clicar e estarei te esperando lá.